meus queridos irmãos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal da nossa Igreja Jesus Cristo no Universo, a qual trabalharemos nessa videoaula mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lembrando que a revistinha desse trimestre fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós estamos quase encerrando essa lição desse trimestre e muito temos aprendido acerca da ação do Espírito Santo no meio da igreja. E a lição de hoje, a lição 12, fala sobre a urgência do discipulado, onde nós vamos procurar entender o que seria ser discípulo, ser discipulador, o que significa na prática realmente o discipulado. Vamos lá? Convido a você agora, convido primeiramente o Espírito Santo para que ele venha ministrar ao meu e ao seu coração, para que possamos entender tudo aquilo que será trabalhado nessa lição e que possamos sair dessa lição mais edificados e mais convictos da nossa missão como discípulos e como discipuladores. Vamos lá? O texto áureo se encontra em Mateus 28:19, o qual nos diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em cima desse texto áureo, a nossa verdade prática nos diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E que imagem inspiradora é essa, não é, meus queridos irmãos? Discipulado alado. É isso em que consiste a verdadeira essência do discipulado, a qual iremos trabalhar ao longo dessa lição. Estar lado a lado com o próximo, com o irmão, assim como Cristo discipulou os seus apóstolos, os seus discípulos, durante o período de 3 anos, estando com eles, lado a lado, ensinando, instruindo, dando exemplo, assim a igreja atual precisa fazer. Precisamos ter a convicção de que o primeiro passo é a nossa conversão. Depois de verdadeiramente convertidos pelo poder do Espírito Santo e da palavra do Senhor, logo em seguida vem nos tornarmos discípulos. Um discípulo é humilde, um discípulo ouve o seu mestre, um discípulo ele tem sede por aprender. Que possamos aprender primeiramente a ser discípulos para depois sermos discipuladores, porque essa é a vontade do nosso Deus. Para isso Jesus nos chamou, para sermos discipulados lado a lado, em parceria. Não é uma competição, meus queridos irmãos. A igreja não pode se tornar um palco para competições. Porque um prega melhor do que o outro, porque um ensina melhor do que o outro. Nós vimos que o Espírito Santo, ele nos confere vários dons e ele distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja. Todos nós somos instrumentos, todos nós somos chamados a sermos discípulos e também a sermos discipuladores, a propagar cada vez mais a verdade do Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em duas passagens bíblicas. A primeira em Mateus 28, dos versículos 16 ao 20, ao qual nos diz:
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então o Senhor, Ele nos ordena, é uma ordem: ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a grande missão da igreja nesse período. A outra passagem da leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47, ao qual nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Como fica claro para a gente através dessa passagem aí de Atos 2, dos versículos 42 ao 47, como a igreja primitiva era unida, perseverando na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos que eles haviam recebido, partilhando o pão, partilhando propriedades, perseverando todos os dias no templo em oração, comendo juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo, ou seja, as pessoas iriam sendo contagiadas por essa comunhão, por essa união, e mais o Espírito Santo trabalhava e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. A nossa igreja atual precisa, meus queridos irmãos, resgatar a crença, resgatar a vida, até mesmo a vida da igreja primitiva. A introdução nos diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Esse é o propósito do discipulado: acompanhar, orientar, instruir, apresentar a Cristo verdadeiramente para as pessoas, especialmente para aqueles que são recém-chegados na igreja, os novos convertidos, porque nós sabemos, meus queridos, que quando nos convertemos a Cristo, aliás, quando aceitamos a Cristo, há todo um processo para que a conversão aconteça realmente. São batalhas espirituais que deverão ser enfrentadas, a aprendizagem, período de deserto, e às vezes as pessoas elas não são orientadas na igreja
a enfrentar esses períodos de deserto. E o discipulado tem essa importância. Quando eu vou instruindo, quando eu vou ensinando, eu vou apresentando a Cristo, eu vou apresentando a missão da igreja para aqueles que são recém-convertidos. E talvez esse processo de deserto venha a ser mais aceitável na vida desse recém-convertido e ele possa entender verdadeiramente o propósito para o qual foi chamado. Como nós sabemos, a nossa revistinha ela é dividida em tópicos. Ao todo, são 3 tópicos. O primeiro tópico que iremos trabalhar na aula de hoje é o que é o discipulado. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso também. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, ser discípulo é ser um aprendiz, é ser um seguidor, mas um seguidor com propósito, um seguidor convicto de que Cristo vai operar maravilhas no meio da sua igreja através da sua pessoa. E aí nós temos, no primeiro item do tópico 1, o discípulo. Como nós já vimos, o termo discípulo significa aprendiz, aluno, seguidor. Então, esse termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, como você pode conferir lá em Mateus capítulo 5, versos 1 e João capítulo 2, versos 12. Para poupar tempo, eu vou ler aqui apenas o Mateus 5:1, mas aí na sua casa você pode conferir também João capítulo 2, versículo 12. Mateus 5:1 nos diz o seguinte: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, sempre é ressaltada essa presença dos discípulos, não é isso? Próximo ao seu mestre, para serem instruídos, para receberem dele a devida orientação. Tá? Então, discipulado se aplica ao ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. E eu acredito também que esse discipulado ele se torna necessário para todo o corpo da igreja, porque sempre é bom estarmos preparados para aprender, para sermos instruídos. Então acredito que o discipulado ele é sim muito importante e necessário na vida do novo convertido. Mas o discipulado, o ato de querer aprender, sempre deve fazer parte da rotina de um cristão. Então, trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus, como nós já sabemos. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, como está escrito lá em Romanos 12, 7. E uma das características que infelizmente tem tomado conta de várias igrejas, principalmente, queridos irmãos, as igrejas pentecostais, é a crença de que não precisamos estudar, de que não precisamos nos instruir. Talvez por isso a gente tenha um número limitado de alunos que frequentam a escola bíblica dominical ou que frequentam um culto de ensino que algumas igrejas praticam. Porque assim, parece que não é necessário aprender. E a palavra nos alerta que nós precisamos sim ser instruídos, nós precisamos querer aprender, nós precisamos aprender a buscar diretamente da fonte, a comer literalmente a palavra de Deus, e isso só através da aprendizagem. E o discipulado
tem essa função. Um discipulador, ele está preparado para orientar, para ensinar, para instruir o povo da igreja, principalmente os recém-convertidos, mas não só eles, como eu acabei de dizer, toda a igreja precisa de ensinamento. Então, que possamos estar na igreja dispostos a cada dia mais e mais escalar os degraus até chegarmos à posição de discipuladores. Primeiro eu aceito a Cristo, eu vou seguir a igreja, vou buscar, vou me converter verdadeiramente. Aí vem o discipulado. O discipulado se faz com a ajuda de irmãos que estão na igreja, de obreiros que já foram previamente preparados para instruir o povo de Deus. É um desafio, né, meus queridos irmãos? Porque não é fácil. Discipulado envolve principalmente renúncia, como você vai descobrindo ao longo dessa lição. Ainda dentro do tópico 1, nós temos o item 2, que é a grande comissão. O que seria essa grande comissão? Que fica registrado para a gente lá em Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. O qual diz o seguinte, né? O nome, aliás, através dessa leitura que você pode ler aí na sua casa, fica certo para a gente que é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações. Então, todas as nações precisam ser instruídas e ainda há nações que não foram alcançadas pelo Evangelho. Ainda há tribos que precisam ser evangelizadas. Então, a igreja precisa estar desperta para essa instrução, para esse ensinamento. Então, o verbo ensinar, como já disse, né? Lá no versículo, em Mateus 28, versículo 19, ensinai todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. O discipulado não é opção, meus queridos irmãos. Ele é mandamento divino. Então, não posso escolher, eu vou fazer discipulado. Não. Ele não é opção, ele é uma regra, ele é um mandamento, ele é uma ordenança do nosso Deus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. E você só vai se tornar um grande discipulador quando você for humilde e reconhecer que você precisa de ensinamento, que você precisa buscar a palavra de Deus cada dia mais e mais. Você precisa de instrução, você precisa descer mais à casa do oleiro, você precisa orar, interceder pelas pessoas, porque aí sim a grande obra discipuladora já se fará presente na sua vida e você vai poder propagar essa verdade. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, como a gente viu lá em Mateus 28, 20, que diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é reter aquilo que é bom, é aprender verdadeiramente, é colocar em prática o meu ministério, aquilo que Cristo tem preparado para mim e para toda a sua igreja. Então vamos fazer parte, meus queridos irmãos, dessa grande comissão. A grande comissão que o Senhor Jesus tem designado para a evangelização das nações. E para a evangelização, eu preciso formar discípulos. Para formar discípulos, eu preciso primeiro me tornar um discípulo, para depois ser um grande discipulador e propagar essa ideia para outras pessoas. Amém, queridos? Ainda dentro do tópico 1, agora o item 3, que fala sobre a educação cristã. A educação cristã
a doutrina dos apóstolos, como diz lá em Atos 2, 42, não é? Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, como diz lá em João 14, 26, o qual nós temos o seguinte: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Para lembrar, eu preciso buscar, eu preciso me instruir, eu preciso ler, eu preciso meditar em cima da palavra do Senhor. O currículo de qualquer de qualquer curso teológico consta de diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, os anjos, o homem, o pecado, sobre a expiação do pecado, sobre a salvação, a morte, a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda, a vinda de Cristo, sobre a sua igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Então, se você tem desejo de fazer um curso de teologia, faça. Que esse curso de teologia não seja para a sua exaltação, mas seja para a sua instrução, para que você se reconheça como um humilde servo, para que você receba a instrução necessária para ser um grande propagador do Evangelho, para ser um discipulador de outras pessoas que irão se tornar discípulos, depois irão buscar novos conhecimentos e essas pessoas também se tornarão discipuladoras, propagando ainda mais a verdade do Evangelho. E aí nós passamos agora para o tópico 2, que diz o seguinte: o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da Igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente, graças a Deus. Dentro do tópico 2, nós temos o primeiro item que fala sobre a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas pelos profetas do Antigo Testamento e agora pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos, Atos 2, versículo 42. Na atualidade, os apóstolos ainda nos ensinam. Mas aí você vai se questionar, mas esses apóstolos ainda vivem? Não, claro que não. Esse ensino se baseava, não é isso? Se baseia nas Escrituras. Tudo que tem registrado nas Escrituras Sagradas acerca da obra dos apóstolos, principalmente o que está registrado em Atos, é um ensino muito edificante para nós enquanto igreja. Se queremos ser discípulos e posteriormente discipuladores, o livro de Atos é extremamente necessário para nós. Que tal fazermos um ensino acerca desse livro de Atos, para aprendermos aí a sermos verdadeiros discípulos e posteriormente discipuladores, Formar novos discípulos que irão continuar essa obra maravilhosa ainda mais nos nossos dias atuais, onde o papel da igreja se torna cada vez mais relevante, cada vez mais marcante e necessário nesse período do fim, como nós já sabemos. O tópico 2 ainda, agora o item 2, fala sobre a comunhão. A comunhão, não é isso?
é muito importante para que a igreja possa prevalecer. A palavra grega koinonia significa comunhão, que significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo, ou seja, andar junto, né? Fazer tudo de comum acordo, compartilhar, ser unidos verdadeiramente tem a ver com a palavra comunhão. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. 1 João 1,3 nos diz assim, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo, como confirmado lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. No Antigo Testamento, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, então dois grandes pais da fé verdadeiramente, dois grandes patriarcas bíblicos ao qual nós conhecemos a história. Se você não conhece, você que é recém-convertido, busque conhecer a história de Abraão, a história de Moisés e veja como Deus operou maravilhas na vida desses dois grandes homens de Deus. Tá? Muito embora, voltando aqui, muito embora Abraão tenha sido chamado de amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Registrado lá, vou procurar para vocês rapidão aqui na minha Bíblia em João 15:14. Vamos ver o que essa palavra tem para nos dizer. João, capítulo 15, versículo 14. Diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Olha só, e nós às vezes murmuramos tanto, nós reclamamos, nós não queremos ir à igreja porque não gostamos de um irmão fulano de tal, porque alguém de repente olhou com a cara mais triste para mim, eu já não quero ir mais. E nós não entendemos como somos privilegiados. Ao pensar que, embora Abraão fora chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, e embora esses dois grandes homens de Deus eles tenham uma importância muito grande na própria história do cristianismo, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como nós, como os crentes da nova aliança. Ó, como somos especiais. Então não se esqueça disso. Os grandes patriarcas que passaram aqui por esse mundo, eles ouviram a voz de Deus, eles realizaram um propósito, eles foram abençoados, mas eles não provaram da mesma comunhão que nós provamos. Então isso já é o suficiente para que você entenda a importância dessa comunhão no cristianismo. Saber andar lado a lado, saber realmente se relacionar entre os irmãos da igreja, assim como também manter o relacionamento com o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dessa forma, eu já tenho critérios mais que suficientes para ser um excelente discípulo e posteriormente um grande discipulador. Ainda no tópico 2, agora o item 3, que fala sobre a comunhão na igreja de Jerusalém. A comunhão nessa igreja, como fica registrado para a gente lá em Atos 2,
versículo 44, ao qual fez parte da nossa leitura bíblica em classe, mas é sempre bom a gente recordar: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma grande lição de koinonia, ou seja, de comunhão verdadeira. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade mesmo, de coração, diz respeito ao centro da vida deles, a mesma inclinação, alma, sede de emoções, fala dos mesmos afetos e dos mesmos sentimentos. Então, eles tinham um grau de comunhão assim tão extremo que eles tinham sempre o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor com a mesma integridade, com fervor, ligados verdadeiramente de corpo, alma e espírito, mesmo coração, mesmo sentimento. E é isso que a igreja atual precisa resgatar. Quantas igrejas, meus queridos irmãos, estão sendo destruídas pela falta de comunhão? Porque as pessoas não foram totalmente convertidas, não receberam o discipulado de bom grado. Às vezes a igreja até ofereceu o discipulado, mas essas pessoas não estavam com o coração preparado para receber essa palavra, para receber esse ensinamento. E aí as pessoas deixaram seu egoísmo prevalecer. E quantas igrejas vêm sendo destruídas por essa falta de união, por essa falta de compromisso, por essa falta de comunhão verdadeira, assim como os crentes da igreja primitiva. Os crentes da igreja primitiva, eles realmente deram ao mundo uma grande lição de koinonia, de comunhão verdadeira, tendo sempre o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor em integridade de corpo, alma e espírito. Tal era o propósito que esse evangelho se propagou de tal forma que chegou até nós, quase mais de 2000 anos depois, ele ainda prevalece. Então tudo começou com essa igreja primitiva, a qual tinha um grau de koinonia que eu não consigo compreender, porque muitas igrejas hoje em dia têm se deixado contaminar e têm abandonado a comunhão. Infelizmente, né, meus amados? E ainda dentro do tópico 2, agora o item 4, que fala sobre o serviço. O serviço. Então, na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como a gente presenciou, como a gente pôde refletir na nossa leitura bíblica em classe, lá em Atos 2, versículos 42 ao 47. O termo serviço, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Se eu estou prestando um serviço na casa de Deus, eu estou realizando um trabalho, esse trabalho foi designado por alguém, eu estou seguindo as instruções porque eu devo obediência aos meus líderes e eu devo obediência principalmente ao meu Senhor Jesus Cristo, que foi quem me resgatou. Então, o termo, né, como já havia falado, no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus, como você pode conferir em sua Bíblia, em Josué, né, capítulo 24, versículo 15. Na primitiva Igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado, né, primeiramente e sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos. Então, o ensino foi algo muito marcante dentro do serviço na igreja primitiva de Jerusalém. E é isso, meus queridos irmãos, que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão.
eu fazer parte daquela grande comissão que vai se tornar verdadeiros discípulos, verdadeiros discipuladores e propagadores desse evangelho, eu preciso de ensino, eu preciso buscar sabedoria, eu preciso de instrução, primeiramente e principalmente da palavra de Deus. E aí nós chegamos no último tópico da nossa lição, que é o tópico 3, ao qual tem como título o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Novamente, discipulado alado. Não esqueça isso, memorize isso. É andar lado a lado, é compartilhar, é falar acerca da palavra, é instruir, é ensinar. Abra seu coração para que esse discipulado aconteça na sua vida. Então a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Amém? Vamos lá. Dentro do tópico 3, o item 1 fala sobre o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, o processo do discipulado, tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Assim que eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu já sou uma nova criatura. O Espírito Santo já começa a fazer moradia em mim. Só que se eu não cultivo essa pessoa, se eu não oriento, eu corro o risco de que essa fé, esse primeiro amor venha a morrer na vida dessa pessoa. Então, por isso essa ideia do crescimento com o discipulado, a ideia da plantinha. Se eu quero que a plantinha tenha sucesso, que ela cresça, que ela se desenvolva, eu vou ter que ter uma série de cuidados, eu vou ter que preparar o solo, eu vou ter que acrescentar sais minerais a esse solo, eu vou ter que regar essa planta nos horários propícios, a quantidade de água adequada, porque se eu coloco pouca água, a plantinha não cresce, ela desidrata e morre. Se eu coloco água em excesso, ela também morre porque suas raízes apodrecem. Então é esse cuidado que se deve ter com o discipulado. Meus queridos irmãos, não é fácil. Por isso que muitas pessoas desistem, por isso que muitas pessoas saem da igreja, porque elas não veem nada pronto e elas sabem que terão muito trabalho para ser desenvolvido, para até chegar a sermos discipuladores a um longo processo. É mais fácil eu ir para uma igreja onde já está tudo formado, não é não, meus queridos? Como alguns pensam. Mas infelizmente não é assim, meus queridos. Deus se agrada da nossa dedicação. Se a igreja não tem discipulado, ela vai ter que passar a apresentar. E para que ela tenha discipulado, não é só o pastor ou a pastora que vão discipular, até porque eles não vão dar conta disso. Somos nós, obreiros, cooperadores na casa de Deus. Nós precisamos buscar, nós precisamos interceder, precisamos ler mais a palavra para que possamos ser instrumento na vida de outras pessoas, para formar novos discípulos que se tornarão grandes discipuladores futuramente. Então as pessoas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O tópico 3, o item 2, fala sobre o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, como registrado lá em Atos 9, versículo 31. Vamos ver o que essa passagem tem a nos dizer acerca do crescimento numérico da igreja. Então nós temos Atos,
capítulo 9, versículo 31, nos diz o seguinte: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Então, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico também acompanha na mesma proporção. Mais irmãos são atraídos para a igreja, porque o Senhor, quando Ele se agrada, quando Ele vê que a igreja está querendo caminhar para formar discípulos, para a sua grande obra discipuladora, o próprio Espírito Santo vai trabalhando e mais pessoas vão sendo atraídas para aquela igreja, porque o Senhor sabe que ali vai ter grandes discipuladores. E futuramente, essas pessoas recém-convertidas serão discipuladores ainda talvez melhores do que seus mestres. Não é porque seja uma competição, meus irmãos, é porque nós sempre devemos torcer para o melhor para os nossos irmãos, para que eles sejam grandes propagadores da verdade do Evangelho. Na terceira viagem do apóstolo Paulo, o propósito foi discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor, como nós temos lá em Atos 18, voltando aqui novamente no livro de Atos. Agora, o capítulo 18, versículo 22 e 23 nos diz o seguinte: tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a igreja e desceu a Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Atos 19:1 nos diz o seguinte: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, Paulo aí depois teve uma grande missão de orientar esses discípulos aí da igreja de Éfeso. E para concluir, em Atos 20, 31, nós temos o seguinte: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha que trabalho exaustivo, cansativo mesmo, por 3 anos, noite e dia, orientando, instruindo, derramando lágrimas verdadeiramente para que novos discípulos fossem formados e que a obra do Senhor tivesse sucesso. Amém, queridos? Não é fácil ser discípulo e muito menos discipulador. Aceita esse desafio? O tópico 3, o item 3, fala o exemplo da igreja de Antioquia, da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificados como gregos, como você pode conferir lá em Atos, capítulo 11, versículos 20 e 22. Os apóstolos de Jerusalém enviaram a Barnabé para discipulá-los, como está lá em Atos, não é? Capítulo 11, versículo 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos, né? Como os antigos gregos tinham. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa, como diz lá em Atos 11, versículo 25.
nós temos o seguinte, partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo. E o 26 nos diz assim, queridos irmãos, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Olha só, então eu preciso reconhecer a nossa comunhão, a nossa convivência, a nossa interação na igreja vai fazendo com que o próprio Espírito Santo direcione os líderes para saber quem pode discipular quem. De repente chegou um irmão ali que é muito parecido, por exemplo, com a irmã Adriana. De repente a irmã Adriana pode ser discipuladora desse irmão, dessa irmã, né? De repente tem um irmão ali que tem um hábito parecido com o hábito do pastor, da pastora, então eles podem ser usados para discipular. Então toda a igreja, uma vez que nós somos instruídos na palavra do Senhor, uma vez que buscamos conhecimento, uma vez que estamos verdadeiramente convertidos e convictos da importância de Cristo nas nossas vidas, nós já estamos nos tornando discípulos. E obrigatoriamente, como discípulos, automaticamente o próximo passo é sermos discipuladores e instruirmos e ensinarmos as pessoas acerca desse evangelho maravilhoso. E na conclusão, nós enumeramos aqui 3 pontos principais. Primeiro, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade também. Segundo, a educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. Meus queridos pais, não deixem de levar seus filhos à igreja, não deixem de levar seus filhos e jovens à escola dominical, porque ali, por mais que não pareça, eles estão sendo instruídos, eles estão recebendo ensinamento e futuramente, pode ter certeza, isso vai fazer toda a diferença na vida deles e na vida da igreja e de toda a sociedade que será impactada pela verdade do Evangelho. E 3, bem destacado aqui pra gente, a base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. É ela, gente, a constituição do nosso reino. Essa é a nossa verdade, é o nosso guia, a nossa bússola, é onde buscamos, onde comemos verdadeiramente a sabedoria, é o nosso pão vivo, essa palavra maravilhosa que nos instrui, nos torna discípulos e posteriormente discipuladores dessa verdade. E aqui para a nossa reflexão, essa imagem discipulado a lado foi muito marcante para mim. É isso que é ser discipulado, que é ser discipulador, é conversar, é instruir, é lado a lado mesmo, é parceria, é instrução, é ensinamento. E para reforçar os objetivos do discipulado, promover a comunhão do novo crente no seio da igreja, promover o fortalecimento espiritual do novo crente, promover a instrução bíblica, levar o novo crente a compreender todo o plano de Deus, também é um compromisso sério com Cristo, ensinar o conselho de Deus, levar o novo crente a amar a Deus acima de tudo, a ser um fiel seguidor de Jesus, a ser um com seu mestre, a imitar a Cristo, a uma vida de serviço para Deus. Prevenir o novo crente contra as heresias de perdição, levar o crente a ter convicções fortes acerca da sua fé e levar o discípulo a ser como seu Senhor. Parece fácil, mas não é, meus queridos. Requer muita renúncia, muita dedicação. Todo o corpo da igreja precisa estar envolvido nesse discipulado. É instruir, é andar em comunhão. Se a igreja estiver em comunhão, estiver de comum acordo, o discipulado flui naturalmente. Primeiro porque nós nos tornamos discípulos.
e depois grandes discipuladores, ajudando aqueles que são recém-convertidos, aqueles que ainda não têm, que ainda estão na fase do leite, do aleitamento materno, ainda estão recebendo um alimento fraco, mas que depois, com o passar do tempo, vai recebendo cada vez mais e mais instrução e vai recebendo o alimento sólido para ficar forte e não desistir dessa caminhada. Amém, meus queridos? Será que aceitamos esse propósito? E aqui uma imagem que me chamou bastante atenção. Primeiro, evangelismo. Evangelizar, apresentar Cristo para as pessoas. Segundo passo, conversão, é ir para a casa de Deus, é aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador, é seguir esse evangelho para depois ser verdadeiramente confirmado e discipulado, sendo ministrado e ensinado dentro da casa de Deus. E essa passagem, essa fala do grande evangelista que já passou por esse planeta, Billy Graham, que diz o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Não é fácil, meus queridos, não é fácil ser discipulado, não é fácil mesmo. É preciso ter discipulado na igreja. Para que esse discipulado aconteça, é necessário que verdadeiramente estejamos comprometidos com a verdade do Evangelho e entendedores de que Cristo opera tudo em nós, de que Cristo é o nosso guia, de que Cristo vai à nossa frente. Então eu preciso é renunciar à carne todos os dias, é renunciar ao meu eu. Como dizia Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Eu preciso renunciar ao meu eu. Eu preciso realmente... É um trabalho cansativo, meus queridos, não pense que é fácil. É um trabalho cansativo, mas necessário, porque é uma ordenança do nosso Deus. Não é um pedido. Ele nos deu uma ordem: ide e fazei discípulos de todas as nações. E isso precisa começar pela igreja. E um trecho de um link da internet que eu lancei para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, que me chamou muita atenção, é a diferença entre o seguidor de Cristo, o seguidor da igreja, e o discípulo. Então me marcou bastante isso, que diz assim: o seguidor espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer, o discípulo luta por reproduzir-se, propagar cada vez mais essa verdade. O seguidor entrega parte dos seus desejos, o discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias, o discípulo aproveita-as para exercitar a sua fé. O seguidor vale porque soma, o discípulo vale porque multiplica. O seguidor gosta de afago, ele gosta de ser, ele tem um ego, de ter o seu ego amaciado, ele quer aparecer em algumas circunstâncias, ele gosta de ser afagado realmente. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor é valioso, mas o discípulo é indispensável. Então, queridos, que possamos buscar cada dia mais e mais instrução do alto, que possamos clamar pelo Espírito Santo em nossa vida, para que Ele venha nos revelar a verdade do Evangelho, para que tenhamos sede e fome da Bíblia, da Palavra de Deus, para sermos verdadeiros discípulos e posteriormente discipuladores, e para que o discipulado realmente aconteça em nossa igreja. Amém, meus queridos? Foi só até aqui que o Espírito Santo me inspirou, e eu espero que tenham gostado da lição, que tenham absorvido um pouco mais dessa aprendizagem da Palavra de Deus, porque para mim foi muito gratificante. Costumamos dizer, nós como professores, costumamos dizer que nós aprendemos mais do que os nossos alunos, os nossos discípulos. E realmente é verdade. Cada dia eu fico mais impactada pela verdade da Palavra de Deus. E eu espero que você também se sinta dessa forma. Até mais, meus queridos irmãos. A paz do Senhor a todos.